bom dia! Você está no canal Oswaldo Lobo. É uma honra ter você aqui conosco. Antes de mais nada, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. Toda vez que entrar vídeo aqui no canal, o seu celular vai te mandar um lembrete aí. Então, ativa os sininhos para você estar por dentro de tudo e comenta aqui embaixo ideias para o próximo vídeo, se você tem gostado do nosso conteúdo. Se você é novo por aqui, venha ser parte dessa comunidade, tá bom? Eu sou o pastor Arthur Lobo e hoje eu estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou. Minha primeira formação é na área de ciências aeronáuticas. Depois eu fiz um mestrado na área de ciências aeroespaciais. Sou teólogo. Eu pastoreio um rebanho aqui em Curitiba, na Igreja Batista Bom Retiro. Sou autor de 9 livros. E esse canal aqui se dedica especialmente a falar sobre libertação, guerra espiritual e cura da alma. Você é muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Tem muito conteúdo aqui. E hoje nós vamos falar sobre a razão pela qual algumas igrejas não conseguem vencer. A Bíblia fala, em Mateus 16, de 18 a 20, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas a gente vê igrejas que não conseguem romper. Então, numa mesma cidade, tem igrejas que são enormes, e na mesma cidade, no mesmo bairro, tem igrejas que são desse tamanho. Pequenininhas. Como é que o diabo opera? O diabo ele é dono de um território da igreja. Vamos falar sobre isso. O que acontece? Ou por que as igrejas Você ali vai naquela entender. região chegam a falecer, né? As igrejas morrem. Morre. Tem ambientes, cidades, né? Que a situação realmente é assim, a situação é crítica. Saiu uma reportagem agora com o censo. Eu falei no último podcast da gente. E tem uma região ali no Rio Grande do Sul que nenhuma igreja, eles não conseguem plantar nenhuma igreja de nenhuma denominação. Nenhuma. Não tem igreja evangélica, não tem igreja pentecostal, não tem igreja neopentecostal, não tem igreja tradicional, não tem igreja protestante, não tem igreja católica, nenhum. O reino das trevas é tão bem organizado, nenhuma igreja sobrevive. É interessante. A gente vai falar sobre Vamos isso. falar sobre tudo isso hoje. Para você ficar por dentro de tudo, então nós temos os nossos livros aqui. O pastor tem 9 livros publicados, tá bom? Os livros estão à disposição lá no institutoexo.com, tá bom? Os 9 livros, têm os seus complementos que são seminários, né? Então são aulas gravadas, estão lá no pastorlobo.com. Videoaulas, São videoaulas, né? explicativos. Eu explico os livros. Dos seminários, né, que ele faz. Então a gente separa em episódios para vocês. Então cada livro tem o seu seminário, você pode usar o livro como apostila, né, como base, e assistindo as videoaulas aí também, tá bom? As videoaulas estão separadas em combos de curso, né, os combos duplos, combos triplos, onde você pode comprar 3 juntos, e os cursos individuais também, né? Ali a gente também tem essa variedade de opções quando você for ali efetuar a compra do curso desejado. Além disso, nós temos também a nossa viagem de Israel aí de 15 a 26 de janeiro de 2026. Esperamos você aqui. Estaremos juntos, hein, pessoal? Esperamos você aqui, não, esperamos você lá, né? É que a gente vai se encontrar É. no aeroporto de São Paulo, de Guarulhos. A viagem para Israel, a gente vai primeiro encontrar em São Paulo todo mundo de todo o Brasil, até de gente de fora do Brasil. Tem alguns que eles partem direto ou para Tel Aviv, ou para Ou para Amman, conexão lá na Alemanha. ou na conexão em Frankfurt. O pessoal que vai de outros países se encontram no meio do caminho ou no destino inicial lá, né? Vai ser uma aventura de 15 a 26 de janeiro. Telefone 419-8802-8808. 8808. Vou repetir. 419-8802-8808. Tá aqui na tela. Amém? Fala com o Rubens, lá da FRM Turismo, tá bom? Vai ser uma bênção ter você aqui conosco. Aqui não, né? Lá, novamente. Vamos lá, então. Vamos lá? Pastor, pra gente poder começar. Crescimento da igreja. O crescimento da igreja. Porte da igreja. Por que umas igrejas morrem? O diabo ele é dono de alguma igreja, de alguma região onde está a igreja? Dono da igreja não diria, né? Mas dono da região onde a igreja está fixada, ou é dono do território. A gente já falou aqui sobre demônios territoriais, né? A gente já entendeu o contexto, então agora é o gancho que a gente pode puxar para poder entender um pouquinho sobre isso. Essas são perguntas, inclusive, de pastores e ovelhas. Se você ama teu pastor, manda esse podcast Podcast para ele. para ele, tá bom? Aqui eu vou dar
um monte de referências bíblicas e orientações daquilo que eu tenho vivido 30 anos no Ministério de Crescimento. Então, vamos lá. O diabo não é dono de nada, tá bom? Ele diz possuir uma vida. Nada. Ah, o céu, a sua plenitude, a terra pertence ao Senhor. O diabo é cheio de tomar espaço para ele. Não, porque ele manifesta, eu sou o rei do cemitério. É interessante, né? Quando o demônio manifesta, eu sou o rei do cemitério. Eu sou o rei da floresta. Ele manda nos demônios e olha lá, né? Ele fala como se ele tivesse governo sobre o oceano, sobre o mar. Não, esse lago aqui é dedicado, essa cachoeira é dedicada para o diabo. Aqui tem um monte de trabalho de feitiço. Essa encruzilhada do diabo, ó, aprende uma coisa. Ele não é dono de nada. Jesus, quando ressuscita, ele fala o seguinte: tinha me dado toda a autoridade no céu e na terra. Está tudo na mão de Jesus. Essa autoridade, ele entrega na mão da igreja. Igrejas são pessoas, não é denominação. Tem denominação mais forte, mais fraca, não é. A igreja, você vai ver que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vamos lá, as igrejas que tem lá. Igreja de Roma, tem igreja de Roma? Tem. Carta de Paulo aos Romanos. Era uma igreja que tinha nascido, inclusive, dentro da corte lá, né? Uhum. Tinha pretoriano, tinha soldado romano. A Bíblia fala de 4 soldados romanos, centuriões que se convertem. O centurião de Cafarnaum, o centurião que, quando Jesus ele morre na cruz, ele se converte, ele diz, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O centurião do caminho de Paulo, ele naufraga no navio, ele está junto. E o centurião de Roma, que guardava ele na cadeia. São 4 centuriões, são soldados, capitães, né? Oficiais da guarda romana, que se convertem. Tem carta de Paulo à igreja de Colosso. Eu estive lá no passado, um lugar lindo. Tem carta de Paulo que foi perdida da igreja de Laodiceia. Tem carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ó, um monte de igreja. Hein? Tem carta de Paulo na Galácia, o norte da Anatólia, hoje Turquia. Tem carta de Paulo aos Efésios, que é o sudoeste da Ásia Menor. E aí Jesus manda escrever carta, né? Escreve carta para as 7 igrejas da Ásia, né? Tiatira, Pérgamo, Sardes. Então, vamos lá, gente. Essa ideia de que o diabo é dono de alguma coisa não é nada. E Mateus capítulo 16, de 8 a 19, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas por que tem igreja que prevalece e tem igreja que não prevalece? A primeira coisa que você tem que entender, tamanho de igreja não é documento. Não é. Então tem igreja que é grande, é enorme, e que é uma igreja fraca. Uhum. Aonde? Na vida com Deus. O povo não ora, o povo não busca Deus. E tem igreja pequena em número, que é uma igreja fortalecida. Né? Jesus, ele escreve para as igrejas, e tem uma delas que ele fala assim, eu sei que você parece que você é fraco, mas você é forte. Eu vou guardar você da tribulação. Existem algumas características, né, que fazem a igreja crescer, né, e facilitam o crescimento, né, que, por exemplo, tem uma palavra forte, né, uma palavra edificante, um louvor edificante, né. Não é só isso. Também é isso. É um dos complementos. Hoje em dia o pessoal tem usado muito, eu vou entrar depois nisso, as células, né, depois a gente entra nesse... Mas aí é quando a igreja já deu uma encorpada, né. Não quero apressar aqui, porque eu quero... Primeira coisa, igrejas são pessoas. Não é o pastor que faz a igreja. A igreja são aquelas pessoas que querem chegar para Jesus. O pastor, eu gosto muito de 1 Pedro 5, quando o apóstolo Pedro fala assim, apacentar, ele está dirigindo para os pastores, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando com ele não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe da ganância, a gente que quer enriquecer no ministério, mas de disponibilidade, de ânimo pronto. Pega lá 1 Pedro, capítulo 5, de 2 a 4, exercendo o domínio amoroso, mas servindo de exemplo. Primeira coisa, o pastor tem que ser exemplar. Por que tem empresa que cresce e empresa que não cresce? Por que tem escola que cresce e escola que não cresce? Por que tem profissão que cresce e profissão... Eles foram formados na mesma faculdade. Por que tem um que explode, decola e o outro fica? Então tem uma regra aí.
A primeira coisa que você tem que entender, vamos lá. O crescimento da igreja, ele caminha do lado assim de duas retas paralelas. Cultura e função pastoral. A gente tem que entender isso. Então, por exemplo, qual é a cultura da igreja pequena? A igreja pequena, eu já tive na igreja com 40 membros, aí a igreja foi para 100 membros, aí depois a igreja foi para 200 membros, 250 membros, a igreja foi para 450 membros, a igreja vai para 800 membros, a igreja foi para 1.500 membros, e depois que vai para 1.500 membros, vira uma chave, aí você perde o controle. Perde o controle mesmo. Mas o que existem fases da gestão e da governança. Então tem gente que quer viver uma cultura de igreja pequena tendo uma igreja grande. Gente, o pastor não sobrevive. Então, por exemplo, lá na nossa igreja, nós temos hoje 74 ministérios. 74. Você imagina se eu fosse dar para cada ministério por semana 1 hora de atenção. 1 hora de atenção. Você está entendendo? Eu ia ficar mais de 3 dias sem dormir, sem descansar, sem almoçar. Mais de 3 dias. Toda semana, nos meus 4 dias de semana, que o tempo ele é democrático para todo mundo, só conversando com o ministério. Então vamos lá. Igreja até 40 membros. O relacionamento é a chave. Então, por isso que a igreja começa numa casa. Vai começar uma igreja numa casa. Mas tem muita gente que começa a igreja por raiva, para provar. Não, eu vou provar que eu estava certo. Aí ele sai de uma igreja, rompe a igreja. Eu tive no Rio de Janeiro esses dias. Eu passei assim uma rua curta. Tinham 9 igrejas evangélicas. 9. Aí era uma igrejinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Não, eu vou. Deus mandou eu começar um ministério. Ele coloca a culpa em Deus aí. Foi Deus que disse, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu digo. A igreja precisa ter algo. A igreja não... A igreja é plantada. A igreja é uma semente. Em Mateus capítulo 13, Jesus diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Você enterra ele, aí cresce, fica maior das hortaliças. Então, vamos lá. Cultura e função pastoral. Igreja, mande isso aqui para o seu pastor, igreja até 40 membros. É uma igreja chamada de igreja na função familiar. Aí tá a mãe, tá a esposa, tá o filho. O pastor conhece todo mundo. Até 200 membros, o pastor conhece todo mundo pelo nome. Quando você semeia muito, você colhe muito. Olha, uma igreja que cresce muito, tem um pastor que trabalha muito e ele está trabalhando certo. Por exemplo, tem igreja que o pastor trabalha muito, brigando. Já viu gente que gosta de brigar? Eu cheguei na igreja e eu tinha lá um pastor que já estava antes de mim, que ele era meio dono do pedaço. Eu fui convidado na Convenção Batista, a igreja faz uma assembleia e ali define uma comissão de sucessão pastoral. Então o pastor, que era pastor na igreja antes de mim, ele foi para um outro ministério. Ele sai e entra outro. Aí a igreja fez uma reunião e tal, e começaram a escolher um pastor dentro de uma visão. Vamos chamar esse cara aqui. Aí me chamaram. Só que quando você chega lá, na igreja, você não é o pastor da igreja. O pastor da igreja anterior o pastor da igreja é o pastor anterior. Foi quem fez o sepultamento do teu tio, foi quem te batizou. Tem que pegando a confiança deles. Ele ficou ali alguns anos, levou cesta básica, foi visitar no hospital. Então você não chega, eu sou o pastor. Você vai ter que conquistar isso. E aí tinha um pastor lá que sempre foi auxiliar, mas ele gostava de brigar. Ele tinha razão, era um grande teólogo, cara assim, muito. Um doutor em teologia. Só que ele gostava de brigar com todo mundo, ele tinha razão, entrava na carne, brigava, e ele carregava o título de quê? De pastor. Então a figura dele se confundia com a minha figura. Aí eu, amoroso, paciente, ensinador, hospitaleiro, e ele é um pouco espinho. Aí eu chamei ele e falei, é o seguinte, meu chapa, a próxima briga que você tiver aqui, você vai embora.
eu nunca mais vou te chamar de pastor. A próxima briga que você tiver, você não faz mais parte do meu ministério. Porque tem gente que gosta de confusão, ele quer ter razão. É gente de autoestima baixa que quer provar que é. Uhum. Olha, porque lá no Evangelho, que foi descoberto em Qumran, lá no manuscrito Gelinha, dizia. Gente, É. as pessoas precisam de quê? De fé. Então, cultura e função. Igreja, a gente tem que entender isso. O colegiado de pastores, ele vai oportunizar o exercício do dom. Então, eu tenho dom. Eu sou um pastor, eu sei qual é meu dom. Eu tenho um dom profético, eu tenho um dom evangelístico, eu tenho um pouco do dom apostólico. O dom apostólico não é função apostólica. Tem gente que tem. A função apostólica é outra coisa. É crescimento, expansão. E eu sei que eu tenho dom de mestre. Tanto que eu tenho um monte de. Eu coloco para ensinar, abro classe, enche. É algo natural. Meu dom é pastor. Mas eu tenho um pastor lá que o dom pastoral dele é muito mais forte que o meu. É aquele homem cuidadoso. Ele, ele tá todo dia ele tá num hospital. Então o que acontece? Eu chamei ele pro time para ele fazer essa parte que eu não consigo fazer. Você imagina? A igreja chega a 2.500, 3.000 E é membros. bom que isso compõe o time, né? Se cada um é bom em alguma coisa, fortalece o time para que fique bom. É igual um jogo de futebol, gente. Você não faz um time sozinho com atacante. Tem que ter o goleiro, tem que ter o O zagueiro, o meio de zagueiro, campo, tem o que ter o volante, técnico. o técnico, não, detalhe importante, técnico, o pessoal os reserva, né? O pessoal do banco. Agora, Então, por que tem igreja que não cresce? Porque ele tem, ele quer ser um pastor de igreja grande numa igreja pequena. Ou ele quer ser pastor de igreja pequena numa igreja igreja grande. grande. É. Gente, a pessoa tem que entender isso. Então, essa associação de competência. Hoje nós somos lá na igreja 12 pastores. Hoje. Então, nós temos 6 pastores de tempo integral, temos 6 pastores de tempo parcial e temos mais uma dezena de pastores que são voluntários. Então, tem pastor lá que é tempo integral. Eles estão lá o dia inteiro, o tempo todo. Tem pastores de tempo parcial. Eles estão parte do dia, parte da semana. Eu tenho pastores que são pastores voluntários que cuidam do ministério. Então, o que acontece? Se você ficar numa igreja enorme, grande, tendo que prestar contas para todo mundo, então a mudança na cultura e na função do pastor. Então, os erros práticos é que a cultura não cabe do tamanho da igreja. Eu tive um pastor que falava assim para mim: tô cansado, tô cansado, tô cansado. Mas por quê? Porque ele tinha um coração de igreja pequena, mas a igreja dele já era enorme. É. Aí ele queria ter. Aí ele fazia tudo e os outros pastores ficavam o quê? Tudo de braço cruzado. E Ah, resolve com o pastor. tem um. Resolve com o pastor. Resolve com o pastor. E o pastor fazia tudo. Ele expulsava demônio, ele pregava, ele ensinava, ele dirigia, ele fazia reunião com a diaconia, ele fazia reunião com a liderança, ele formava o líder de cela, ele fazia tudo. Aí o que acontece? Ele chegava no esgotamento. Ele nunca conseguia fazer o que tinha que fazer. É. E tem um cuidado que a gente tem que ter hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Sempre teve que ter, né? Que é com a gestão da igreja, né? Pastores que não sabem cuidar da gestão ministerial, né? A gestão não só ministerial, né? Mas a questão administrativa, financeira da igreja. Olha que A coisa igreja interessante. pequena, mas pensa que vive numa igreja grande, gasta mais do que pode em determinada. Vai, segue. Aí é outra hora, sabia? É. Tem gente que. O pastor. O último curso que o pastor fez na vida foi o curso de teologia. Ele não fez mais, ele não cresceu. Por que você acha que uma pessoa. Ele é dono de um botequim, pequenininho assim, uma portinha. Aí ele abre, vira uma padaria. Aí a padaria via padaria e confeitaria. Aí padaria, confeitaria via padaria, confeitaria, lanchonete. Aí depois ele vira um restaurante com padaria. Aí depois ele vira um restaurante com mercado. Depois ele vira um mercado, vira É. um supermercado, um hipermercado. O que aconteceu com esse cara? Ele foi crescendo na gestão. Pouco a pouco. Exatamente. Então o que acontece? O pastor tem que entender que existe alguns erros, né? Por exemplo, tem membros que são acostumados, o pastor dele é só o pregador.
Você tem 12 pastores. Não, ele quer o pastor que prega. Aí ele fala assim, não, eu quero um atendimento com o pastor. Eu falei, ó, a agenda do pastor tá cheia. Ele, não, só serve com o pastor. Aí quando você vai atender a pessoa, era um assunto que um outro pastor podia ter resolvido. Mas ele tem aquele orgulho de, não, eu só falo... Uma coisa básica. Aí o pastor ele não tem tempo para cuidar de algo que a gente chama... Existe estratégia, existe tática e operacional. O líder estratégico não é aquele que vai ficar cortando papelzinho, rolando algodãozinho. Ele tem que pensar no crescimento macro da igreja. Ele é o guardião da visão geral da igreja. Ele não pode ficar resolvendo aquilo que o pastor... Por isso que a pessoa sai do seminário, a gente chama de pastor júnior. Quem vai resolver isso é o pastor júnior. Quem vai resolver isso? Praticar, né? Aí tem um pastor pleno, tem um pastor sênior e tem um pastor presidente. Então, você falou de gestão. Isso não está na cabeça das pessoas. Jesus, no início, ele estava com 12. Coisa que o seminário também não ensina, né? Não ensina na igreja. Os seminários, eles são bons para quê? Para te ensinar a não pregar bobagem. Heresia. Você vê, o apóstolo... Tem gente que já chega, não me converti, quero ser pastor. Gente, o apóstolo Paulo ficou, além dele ter estudado aos pés de Gamaliel, ele ficou 13 anos estudando em Damasco, no deserto da Arábia. Aí que ele virou a potência que ele é. Aí a pessoa chega, nunca leu a Bíblia uma vez na vida. Tem pastor que nunca leu a Bíblia uma vez na vida. Como é que ele vai ter conteúdo para ministrar para um rebanho? Você vê, vamos fazer as contas aqui. Eu estou em Bom Retiro, vai fazer 7 anos. Eu prego todo domingo, e todo domingo são pelo menos 2 mensagens. Todo domingo. Então, no ano, 50, vou fazer 50. 50 mensagens. 50 fins de semana? 50 domingos? Eu prego 100 sermões diferentes no ano. Toda quarta de libertação, eu pego pelo menos mais um. São 150 sermões por ano. Presta atenção. E aí, eu prego no encontro de homens, eu prego no encontro de famílias, eu emprego no encontro de jovens. Faz conta disso, 250 sermões no ano. Eu prego em igrejas, por aí. 250... Isso tirando os seminários que você faz por aí ainda, né? Não, 250 sermões por ano. Em 6 anos, são 1.500 sermões diferentes. Como é que uma pessoa... Você tem que entregar um prato diferente, uma refeição espiritual diferente, um banquete diferente na semana. O que vem hoje? O que vem hoje? O que vem hoje? Aí que a pessoa não tem preparo. Quer dizer, ele não conhece nem a própria Bíblia Sagrada. Como é que ele, então... É uma série de condicionantes. Então você tem que aprender a lidar com crise. Quando a igreja cresce, você tem crise. Aí tem um competindo com o outro, tem um irmão que quer oportunidades que ele não está preparado, mas no coração dele não. Eu estou preparado. Tem um irmão que é desafinado e ele quer entrar para o ministério de louvor, ele quer visibilidade. Mas todo mundo sabe que ele é desafinado, ele entra errado no louvor, as canções que ele dirige não estão conectadas com a palavra. O pastor está num mês que está ministrando sobre fé, no outro mês ministrando sobre perdão. Aí ele desconecta o louvor. O louvor, ele não tem cuidado, ele não prepara o ministério de louvor. Tem gente que não sabe liderar, sabe mandar, mas não sabe liderar. Aí, a fuga de algumas pessoas assim, eles deliberam, né? Eles dão autoridade a outras pessoas, né? Que não tem competência. Que também são incompetentes. Então, qual é a briga de... Cara, Jesus, ele dá uma bronca. Ele fala com o pastor assim, eu tenho contra ti que você tolera Jezabel. A mulher que se diz profetiza não é. E que ensina bobagem. Se você pegar Apocalipse capítulo 2, verso 21 e 22, 20, 21 e 22, Jesus está puxando a orelha do pastor. Eu tenho contra você que você está fazendo errado. Você está dando autoridade para quem não tem autoridade. Aí você está construindo... Quer dizer, constrói com a mão, o outro destrói com o pé. Um constrói com a mão, o outro destrói com o pé. Então, estamos falando sobre crescimento de igreja. Então, tomada de decisões. Tem hora que o pastor não consegue tomar todas as decisões. Então, as pessoas chegavam para mim, os ministérios, na porta da igreja, pastor, lá no ministério tal, eu estou precisando fazer tal coisa. Aí, câmbio, pode fazer. Só que tinha um outro ministério
que já estava usando aquele mesmo espaço. Igreja grande, né? Aham. Então a gente tem um templo principal, a gente tem a capela, a gente tem o Together, você tem o Ministério Infantil, então é um número limitado de espaço. Hoje a nossa igreja, graças a Deus, A tem bastante estrutura é espaço. boa. É. Mas mesmo assim, os ministérios, todo mundo quer competir. Quero isso para mim, quero isso para mim. Hoje nós temos lá, acho que são 8 ou 9 bandas Uhum. de louvor. Mas essas bandas, elas se multiplicam porque uma toca na segunda, outra toca na terça, outra toca na Existe quarta, um outra toca na rodízio, quinta. né? E também para não cansar os voluntários, né? Todos são voluntários. Quem É uma toca de manhã não toca à dificuldade. noite. Quem está na diaconia de manhã não está na diaconia. Nós temos 2 cultos de manhã, temos 2 cultos, um culto à tarde, À um culto à tarde, à noite. noite. Então você tem que. É. Então, Quando. a dinâmica, desculpa, a dinâmica da gestão, ela fica muito maior. Quer dizer, o gerente da padaria, ele não consegue ser o gerente do hipermercado. Não consegue ser. Ele tem que se preparar, ele tem que estudar. É, Tá entendendo? sim, Eu sim. te cortei aqui, desculpe. Não, eu ia complementar aqui. Quando, a respeito da parte de gestão da igreja, né? O pastor, hoje, a gente teve recentemente um encontro ontem com algumas pessoas de uma faculdade de fora do país, uma faculdade cristã, e eles explicaram, falaram, E nós trouxemos lá a, na igreja. a faculdade é Na verdade, é uma universidade. uma universidade, né? Uma universidade americana. Eles estavam aqui, a gente teve essa reunião com eles. Falaram, na verdade, a universidade ela tomou proporções hoje que a gente não consegue mais ter um controle exato de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque é, antes tinha o presidente da faculdade, que seria como um pastor de uma igreja. É. E ele coordenava tudo e fazia tudo. Depois, o pastor, não, o presidente da universidade, ele ficou focado somente na parte de marketing, divulgação, aparecer, falar sobre a universidade. Os outros pastores, eles dividiram em 7 pessoas, É. que são os que fazem com que a universidade funcione. Numa igreja é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Então, tem um grupo que trabalha por trás. Então, conforme a igreja vai crescendo, vai tomando proporções onde o pastor não está por dentro de todas as tomadas de decisões, mas tem um grupo embaixo desse pastor que está alinhado com a visão do pastor presidente e que faz com que tudo funcione O, de o forma pastor natural. presidente, ele dá a direção administrativa. Direção. Ele não faz administração. A igreja é grande. Alguém tem que fazer. Ele dá a direção espiritual, então ele tem que ter um alimento para o rebanho. Eu É, estou aqui na minha cabeça, eu estou com um alimento preparado para dar até o ano que vem. Nós estamos ainda no primeiro semestre de 2025, é, mas eu já tenho alimento para dar, está tudo pronto aqui na minha cabeça. é. Você vê que eu chego na igreja, a mensagem está onde? Já está aqui. Eu já sei. Domingo passado, eu ia ministrar sobre. Eu ia entrar dentro da casa do pai do filho pródigo, Lucas 15, né? Aham. Eu ia ficar lá. Aí quando foi ministrado sobre isso de manhã, aí quando foi de tarde, meus netos foram lá para casa, aí Deus falou um negócio diferente comigo. À noite você vai ministrar outra coisa. É Lucas 18, não é Lucas 15. É Lucas 19, não é Lucas 15. Que é o cego de Jericó e Zaqueu. Quer dizer, Deus entra dentro de outra casa. Eu falei, ó, Deus salva o cego, que é um pobre que está na sarjeta, e ele salva o rico, É, que está morando dentro do palácio com dinheiro desonesto. Mas Deus também salva a Raabe, a prostituta, que mora dentro de um muro. debaixo da ponte. Ela mora ali, mano. Então, isso aí tem que ser sensível. Então, vamos lá. Eu vou dar chaves, Arthur. Porque aí tem muita gente, pastor, e aí? Quais são chaves do crescimento da igreja? Tem diferença entre igreja pequena, entre igreja grande. Você tem que saber missão e visão. Antes disso, pessoal, os livros, eles estão lá no www.institutoexo.com, tá bom? Todos os livros, 9 livros estão lá. Cada um desses livros são representados por um curso, tá bom? A gente tem um seminário para cada um deles que tá lá no pastorlobo.com, tá aí na tela para vocês. E esses seminários, eles são separados em episódios, tá bom? Então você pode adquirir aí cada um deles, né? O conteúdo sobre cada um e usar o livro como apostila para ir te guiando no curso, tá bom? Além disso, a gente também tem os combos de curso, né? Os cursos individuais, o combo duplo, o combo triplo. Então você pode adquirir mais de um curso de uma única vez na mesma plataforma. E também temos a nossa viagem de Israel, né? A viagem de Israel de 15 a 26 de janeiro de 2026. Esperamos você
lá em Israel, tá bom? A gente tá com essa caravana. A caravana acontece praticamente todo ano, né? É. Nós Todo não ano. fizemos ano passado, por causa do conflito, mas o conflito acabou, não tem mais nada lá. Eu estou em contato direto com exatamente. os guias. Né? Jordânia nunca teve nada, né? Jordânia é um país Bem tranquilo. bem tranquilo, né? E o conflito que teve agora é bem sulzinho lá, a gente nem passa lá perto, a gente fica mais na região do Mar Morto para cima, que é centro de Israel, nem chega lá perto. É muito tranquilo, uma viagem muito boa. Então, Mas venha fazer parte. As vagas são limitadas, tá bom? Tem uma limitação no caso do ônibus, a quantidade de pessoas. O pastor vai estar o tempo todo mundo pergunta, vai estar no hotel, no café da manhã, no turismo, no ônibus, em todo lugar com vocês, tá bom? Então não fique de fora. Se inscreva agora porque ainda dá tempo, tá bom? O pessoal deixa pro final, quero parcelar, quero não sei o quê. Veja tudo lá com eles. Agora é o momento pra você fazer isso, porque tem tempo suficiente, tá bom? O número de contato deles é o DDD 41 aqui de Curitiba, 988028808. Fala com o Rubens. Fala com o Rubens lá da FRM Turismo, tá bom? Vamos lá, pra Vamos gente lá. poder dar uma... Eu quero dar. A gente pode fazer mais lives sobre isso aqui. Tá? Sobre o crescimento da igreja. as 7 chaves, né, que você falou. Vamos lá. Primeira coisa, a igreja tem 40 membros. Ela é relacional. O pastor não lidera. Não lidera. Ela faz o pastoreamento, que a gente chama de pastoreamento básico. Então, por exemplo, você é líder ministerial, teu ministério tem 40 pessoas. Imagina que ele é uma igreja. Não é uma igreja dentro da igreja, mas é um rebanho. Então é relacionamento, é calor humano, é proximidade das pessoas. Agora, no ministério pequeno, a gente considera de 40 até 200 membros. Aí o líder tem que ser um pastor que cuida. Ele cuida mesmo. Ele não é essencialmente um bom pregador, sabia? Mas ele é um pastor amoroso e ele conhece o nome de cada membro. Dá atenção pros Tem que membros. saber. Esse tipo de igreja, por exemplo, tá com a igreja de 200 membros, como é que a igreja vai crescer? Nenhuma estratégia de crescimento é tão eficaz quanto a multiplicação de culto. Você tem 200 membros? Está com um culto à noite? Faz de manhã. Faz de manhã, tem a manhã, faz de noite. Faz 2 de manhã, faz uma tarde à noite. É isso. Número 2, aumento da equipe. Um pastor só suporta pastorear no máximo 200 pessoas. Ele não consegue pastorear, é muita coisa. Quando passa de 200, ele não vai conseguir dar conta. 200 já é bastante, na verdade, né? É isso. Então, número 3, a decisão, quando passa de 200 membros, tem que sair do colo do pastor e tem que ir para o colo de pessoas que são o quê? Que são profissionais. Então, tem coisas na igreja que eu não me meto. Então, esse negócio de se encontrar no corredor da igreja, pastor, não vou resolver isso não. Fala com o pastor A, fala com o pastor B. Então, o que acontece? Você tem que dar a decisão, não para o diácono que está... Porque é o seguinte, na igreja pequena, quem tem poder? É o cara que ele já investiu tanto na igreja, na vida dele, ele já investiu tanto da pele dele, ele se acha dono da igreja. Então você está chegando ali, você não consegue mexer nada sem a permissão daquela família, sem a permissão daquele líder, entendeu? Tem que ir não mordendo pelas beiradas. Tem que ir chegando. A pessoa que bate de frente, ela não tem inteligência emocional para lidar com esse tipo de pessoa, que às vezes é a pessoa que te colocou lá como pastor. Pastor, estou chamando você para pastorear aqui. Ele não quer perder o quê? O poder. Mas as decisões que estão sendo feitas por ele, quando a igreja tinha 40, 100 membros, ele acertava. Aí começou o quê? A pessoa começa a contratar uma secretária, um zelador para a igreja. Aí começa a errar. Então, gente, existe chamado poder de decisão. A quarta chave é integração e comunicação. Elas se tornam intencionais. Na igreja pequena, você resolve tudo com WhatsApp. Manda o WhatsApp pro grupo. Na igreja grande, presta atenção. Você vai comunicar a igreja um domingo, 2 domingos, 3 domingos, vai ter uma conferência. No 4º domingo teve a conferência. No 5º domingo vai chegar alguém e falar assim, eu não sabia que ia ter conferência. Então essa questão de você integrar, de você comunicar, tem que ser cada vez mais o quê? Formal e intencional. Mais clara, né, também. Número 5, quando a igreja passa de 400 membros, o líder,
ele pastoreia menos, sabia? Uhum. Ele lidera mais. Então você tem muita reunião com a diretoria, com o conselho de administração e finanças, conselho de diaconia, com a liderança de células, entendeu? Sexto lugar, aprende isso aí. Tem hora que a igreja não cabe mais dentro da igreja. Você tem que mudar de igreja ou construir uma outra igreja. Então, chego lá, o culto está cheio de manhã, aí você multiplicou. O culto está cheio de noite, aí você multiplicou. O culto está cheio de novo. Aí você, na nossa igreja lá, o culto das 9 está cheio, o culto das 11 está cheio, o culto das 16 está cheio, o culto das 19 está cheio. O que está acontecendo? Não tem mais espaço. Não tem mais onde colocar É gente. como uma mulher grávida de trigêmeos. Não adianta, não vai morar num quarto-sala. Tem que comprar uma casa de 3 quartos, uma hora ou outra, de 4 quartos. Então você tem que mudar de lugar. Tem que mudar. Você tem que fazer o quê? Crescer. Você chega na igreja, aí, pastor, a igreja estava lotada. Gente, isso não é bom, não. Aí eu chego, minha esposa, meus 2 filhos. Aí o meu filho tem uma namorada. A minha filha vai com uma amiga. Aí chegamos em 6. E quando você chega na igreja, não tem lugar para os 6 sentarem juntos. O que você faz? Aí o filho senta separado, a esposa senta separado. O que acontece numa hora dessa? A pessoa começa a se sentir desconfortável, entendeu? Então, a primeira chave, múltiplos cultos ou múltiplas ações. Na igreja ela tem culto todo dia. O único culto, o dia que eu não deixava ter culto, era na segunda-feira. Mas não tem jeito. Agora os atletas, eu tenho jogador de futebol na igreja, que joga no domingo, tem que se reunir na segunda. Eu tenho reunião dos homens, é na segunda. É reunião, os homens se reúnem para orar antes de ir pro Vale do Sal Grosso. Vale do Sal Grosso. É segunda-feira que é o churrasco dos homens. Aí as mulheres ficam com a cesta. Tem um ministério enorme de solteiros, divorciados, que a gente começou, também se reúne. Então o que acontece? Múltiplas ações. Aumento da equipe. Poder de decisão tem que ir para a mão de gente competente. Tem pastor que não sabe fazer. O que ele faz? Eu vou chamar alguém que sabe fazer. Por exemplo, gestão de RH. A igreja tem mais de 50 funcionários. Eu vou fazer isso? É lógico que eu vou errar. Então tem que ser uma pessoa que sabe fazer gestão de RH. A liderança, ela é exercida, mas o pastor ele não consegue mais pastorear. Pastor, vem na minha casa. Pastor, vem na minha casa. Pastor, vem na minha casa. O pastor não consegue mais. Não dá conta. É muito grande a igreja. Se ele for numa casa por semana, ele vai no máximo 50 famílias. Por exemplo, eu visito no máximo 50 células no ano. No máximo. Porque eu vou numa célula, aí depois, na outra semana eu vou noutra célula, porque domingo eu estou pregando. Eu prego sexta, sábado, domingo e quarta. Eu tenho 4 noites tomadas. 4. Uma é para mim, para eu namorar minha esposa, para eu sair com ela, para eu ver meu filho, para eu ver minha neta. Uma é minha. Aí eu tenho mais 2. Nessas 2 eu tenho reunião com a gestão, com a governança e mais uma, que é a reunião da célula. Não, isso. Então o que acontece? A semana fica pequena para mim. Então o que acontece? Eu começo a pastorear menos e eu começo a liderar mais. E eu tenho que fazer a mudança de local. Não tem jeito. Aí chega a 7ª chave. Uma igreja, chega uma hora que se o pastor não organizar pequenos grupos, tem gente que não gosta de ouvir isso, chame de célula, chame de qualquer coisa, ele não consegue passar dos 1.500 membros. Não consegue passar. Não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Então são chaves. Então, às vezes, agora, respondendo sua pergunta aqui, pastor, e aí, é o diabo? O diabo ele vai desorganizar você. Só isso. Ele vai colocar intriga, ele vai colocar discussão, ele vai colocar divisão, ele vai rachar a igreja. O papel do diabo é atrapalhar aquilo que Deus fez que vai vencer. Aí é verdade. A gente faz outro podcast sobre isso. Amém. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com todo mundo aí no seu ministério, manda nos seus grupos de célula, seu pastor, mande para todo mundo e nos ajude a alcançar novas pessoas com esses vídeos também, tá bom? Nossos livros estão lá no www.institutoexo.com. Deixa eu indicar aqui, você que é pastor, Autoridade sobre as Trevas, é um livro que vai assim
compor muito na tua vida, que vai te amadurecer, e discernimento espiritual. Tem muito que eu falei aqui, tá nesse livro, viu? É uma benção pra você. Tá bom? Você pode dar de presente pro seu pastor também, viu? É isso aí. Pessoal, os cursos estão lá no pastorlow.com, tá bom? Os combos de cursos, cursos individuais. E não esqueça da nossa viagem de Israel, tá bom? De 15 a 26 de janeiro, esperamos vocês lá em Israel conosco, tá bom? Fique na paz, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, deixe sugestão para os próximos vídeos, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e Deus te abençoe. Fica com Deus, gente. Valeu!